Olá, amigos, boa tarde. Dando sequência a mais um debate da série Debatendo São Paulo. Eu converso hoje com o vereador Gilberto Natalini, um vereador que já há 5 mandatos faz um brilhante trabalho na Câmara de São Paulo, com vasta experiência também na administração pública, exerceu cargos na administração municipal, além do seu mandato como vereador. Então, eu queria aproveitar para dar uma saudação, uma boa tarde para o vereador Gilberto Natalini, já agradecendo o aceite do seu convite. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Guilherme. É um prazer muito grande estar aqui com você na TV Pública. Quero te cumprimentar e cumprimentar os telespectadores e os internautas que estão nos assistindo agora. Sem dúvida. Vereador, deixa eu lhe perguntar, pedir para o senhor falar um pouco da sua carreira. O senhor é um dos nomes mais experientes da Câmara de São Paulo, né? Vem sendo sempre reconduzido, teve uma mudança de partido, mas o seu eleitorado parece que sempre entendeu as suas bandeiras, os seus propósitos e, sobretudo, a sua trajetória política, haja vista que isso não interferiu na sua eleição. Conta para nós aqui um pouquinho como é que foi a sua trajetória e também respondendo se o senhor hoje é um pré-candidato, ainda no Partido Verde, a mais um mandato na Câmara Municipal. Bom, eu faço política há 56 anos, né? Muito tempo, desde os 12 anos. Fiz todo tipo de política, política sindical, política de movimento popular, política institucional, política partidária, enfim. Fui gestor público várias vezes. Política sindical eu fiz no Sindicato dos Médicos, fui diretor lá 3 vezes. Então, eu sou um carro bem, eu brinco, né, um carro bem rodado aí na vida, né, na vida pública. E sempre brinco também, o carro rodado, às vezes o motor bate pino aqui e acolá, mas não tem um arranhãozinho moral na lataria. A gente brinca, mas é verdade, né? A lataria é 0 bala. E eu fui candidato... É importante, nos dias de hoje, então, vale ouro isso aí, né? Eu fui candidato algumas vezes, eu fui candidato 8 vezes, eu perdi 3 eleições e ganhei 5. Eu entrei na Câmara em 2002, fui eleito no ano de 2000, entrei em 2001, com 26 mil votos e 100, exatamente. E aí fui me recandidatando, fui voltando a me candidatar e consegui ser eleito com muita dificuldade, sempre, com muita dificuldade. Eu não sou um homem de ter centenas de milhares, eu tenho a votação suficiente para me levar para a Câmara, uma votação que não é grande, mas por conta do meu estilo de fazer política, entende? Eu me recuso a entrar no jogo normal que muita gente faz nas eleições. Quer dizer, por exemplo, eu não tenho cabo eleitoral pago, eu não consigo, não está em mim isso. Então, é uma corrente de amigos, de admiradores, de seguidores que me ajudam na eleição voluntariamente. E isso sempre me deu em torno de 30 mil votos que eu consegui me eleger os 5 mandatos. Fui do antigo MDB, fundei o PSDB em 1987, junto com todos aqueles que iniciaram, e em 2009 eu saí do PSDB e me filiei ao PV. Eu sou ambientalista, você sabe, médico, cirurgião, exerço a profissão, fui gestor público, fui secretário de saúde, fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde do Brasil. Então, tem uma área de saúde e a área ambiental, que eu prezo muito, né? Quer dizer, a área ambiental. Então, eu misturo a questão da saúde pública com a questão da sustentabilidade e os meus mandatos são em torno dessas questões. Mas também trabalho com a área social, o envelhecimento, com a questão dos direitos humanos, as comunidades estrangeiras, e também faço muito zeladoria urbana. Quer dizer, eu tomo conta da cidade, né? Eu vou atrás dos problemas, dos buracos, enfim, daquelas coisas que incomodam a vida do dia a dia das pessoas. E eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho quase 20 mil pedidos de zeladoria urbana na cidade de São Paulo nesses 20 anos. São quase 1.000 por ano de pedir para consertar isso, consertar aquilo. Então, meus mandatos são assim. Muito trabalho, muito. 15, 16 horas por dia,
se você pode me acompanhar, que você vai ver, eu e minha equipe sofre overdose de trabalho e também muita dignidade. Minha receita de bolo para a política é muito trabalho, muita dignidade. Esse é nosso caminho. O senhor colocou algumas questões importantes aí, eu vou tentar dissecá-las, né, como um bom cirurgião, que eu não sou, mas em admiração aos médicos. Queria lhe fazer a primeira pergunta no que diz respeito à política. O senhor falou, eu sempre fiz política associativa, política sindical, política agora partidária. A que o senhor atribui, e eu acho que isso hoje nós estamos talvez vivendo um pico, o abandono do interesse do espaço público, do espaço de política, do espaço de debate por uma grande parte da população, sobretudo aquela que tem formação universitária, formação acadêmica sólida, enfim, que teria todos os requisitos para contribuir com o debate. Me parece que é uma narrativa, não é, uma história comum em que essas pessoas se afastaram disso, né? Saíram do sindicato, saíram até mesmo dos condomínios onde elas próprias moram, né? Muitas vezes se negam a participar de uma assembleia, se negam a participar de uma reunião de condomínio. Onde é que o senhor acha que a nossa sociedade se perdeu ao negar a política e não enxergar na política a única forma de solução dos nossos problemas? Eu acho que nós temos um problema brasileiro, nacional aqui com isso, né, com esse desencanto do povo, das pessoas com as questões coletivas, vamos dizer, né? A forma mais ampla da coletividade é a atividade política, né? Mas tem muitas outras formas da coletividade. Eu mesmo sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, sou membro da Associação Paulista de Medicina, eu tenho filiação em umas 30 entidades, desde a entidade de bairro até entidades, né, e o partido político, que é a entidade, vamos dizer assim, máxima da representação da pessoa na sociedade. É um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno mundial também, né? O mundo inteiro parece que se cansou um pouco dessa fórmula tradicional de fazer política, né? Eu acho que a democracia ela tem que se renovar, ela tem que se arejar no mundo, dar mais oportunidade das pessoas participarem, não é? Os partidos no Brasil, eles ficaram muito envelhecidos, entendeu? Se fecharam, viraram clubes. Alguns partidos têm dono, né? Tem proprietário, quer dizer, o sujeito mexe com o fundo partidário como se estivesse mexendo com a conta bancária dele. Aí as pessoas vão vendo isso e vão se desanimando, né? Eu, por exemplo, eu sou muito crítico a isso, entendeu? Muito crítico. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma fase de transição, porque, na verdade, o ser humano é um ser coletivo. Por mais que a internet prenda a gente em casa sozinho, né, e o YouTube prenda a gente, enfim, as redes sociais, mas nós somos pessoas, o ser humano é um bicho coletivo, é um animal social. Então, nós nunca vamos voltar a ser um animal individual. É muito difícil isso, porque é negar a própria essência da espécie. Agora, o que acontece? As fórmulas tradicionais de participação ficaram envelhecidas. Essa é a verdade. Os partidos perderam a ideologia. O que me moveu aí para um partido político quando eu tinha pouco tempo de vida? Né? Era o sonho, a ideologia, a vontade de mudar o mundo. Qual partido no Brasil hoje que tem ideologia e sonho? Foi para o brejo, tá certo? Tanto na direita como na esquerda. Então, você vai num partido, você não encontra uma discussão, um programa para o Brasil, né? O partido não traz aquele sonho, particularmente para a juventude, ou para as mulheres, ou mesmo para as pessoas mais maduras como nós. Isso afasta as pessoas da vida associativa na política. E aí tem um detalhe ainda pior, mais ainda cruel, que é a nossa democracia. Eu quase morri na ditadura, eu fui preso várias vezes, fui torturado, o Ustra me deu choque nos ouvidos, eu sou um pouco surdo dos ouvidos de choque. Em 1972, eu tinha 18 anos, era terceiranista da Escola Paulista de Medicina, eu fiquei 3 meses lá,
o homem me dando choque nas orelhas, depois me soltou para o mundo, meio surdão, eu fiquei ruim, até hoje eu tenho dificuldade. Então, eu quase morri para lutar pela democracia. Muitos, alguns morreram, outros ficaram, como eu, combalidos fisicamente, não psicologicamente nem mentalmente. Para quê? Para conquistar a democracia. E aí, o que virou a nossa democracia? A nossa democracia virou uma lambança. A nossa democracia, ela deu liberdade política, mas dentro da liberdade política houve desvios, né? Desvios profundos de conduta, morais, éticos, né? Mentirada, enganação, vender uma coisa que não entrega, tá certo? Você vê, por exemplo, o caso do Lula, vou citar aqui. O Lula podia ter sido o maior estadista que o Brasil produziu, porque o povo brasileiro confiou no sonho do Lula e deu a ele um poder que nenhum outro presidente do Brasil teve, em termos de popularidade, de apoio. Daí organizaram aquelas coisas que a gente viu, né? Imagina a decepção na cabeça de uma pessoa que confiou, que deu o seu voto, que deu o seu apoio, que foi para a rua, chegar no que chegou. Então, e aí não é só ele, não, né? Vários nossos mandatários, nossos líderes, vão com um discurso e chega lá, a prática é outra. E os partidos, muitos partidos viraram, Guilherme, se você quiser a palavra certa, viraram quadrilhas de assalto ao erário público. Então, esse desânimo da nossa população se deve a essas questões, de um certo cansaço do processo democrático nosso e esses desvios éticos que enojam qualquer pessoa de bem que fique observando isso. Eu acho que isso passa, né? Eu nunca vou defender um governo ditatorial, porque, por pior que seja a nossa democracia, ela é melhor do que qualquer ditadura. Eu não tenho dúvida disso, porque eu já vivi os dois regimes e sei muito bem diferenciar. A liberdade é o bem maior que qualquer ser humano pode ter. A gente tem que pegar a liberdade na mão e não soltar nunca. E construir a nossa vida, a nossa pátria, em cima de um regime de liberdade, um regime de democracia, corrigindo, obviamente, todos esses desvios, esses erros que a gente tem na democracia brasileira e em outras partes do mundo também. Agora a gente tem percebido o surgimento e cada vez mais a participação de algumas pessoas nesses movimentos que não são propriamente partidos políticos, mas têm força eleitoral para tanto. Então, aqui nós temos o Agora, a RAPS, aquele Brasil 200, e uma série deles, né, que tem, de alguma forma, prestado um serviço aí de formação e de reunião, né, de pretensos candidatos ou participantes do jogo político. Como é que o senhor enxerga esses movimentos e o senhor acha que é importante que eles deixem claro quais são as suas bandeiras, as suas fontes de custeio, porque isso é um outro problema que a sociedade de hoje exige, né? Transparência. Essa é uma exigência fundamental, de primeira ordem, para que a democracia flua bem. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses movimentos. Claro. Aquilo que eu falei para você, nós somos seres associativos, coletivistas. O ser humano sozinho, ele é um sofredor, ele é ele vive lá do baixo astral. A gente quer convívio, né? Essa é a natureza nossa, dos humanos, né? E aí, eu acho que como os partidos ficaram cansados do ponto de vista ideológico e do ponto de vista da organização, quer dizer, eles chegaram num ponto onde você não tem mais ideias, né? São estruturas que muitas vezes são utilizadas, às vezes até por famílias, que ficam ali anos e anos manipulando aquele dinheiro do fundo e tal, e fazendo jogadinha, e não discute o cenário de uma maneira grande, de uma maneira, né? Nos tempos passados, a gente quisesse ou não, tinha uma direita, tinha uma esquerda. Você sabia quem era direita e você sabia quem era esquerda, né? E as pessoas discutiam essa questão ideológica em alto nível. Hoje não tem mais nível, nem ideologia. Você olha para um lado, tem um sujeito de esquerda roubando. Você olha para outro, tem um sujeito de direita roubando. Aqui tem um sujeito de esquerda que morre pobre,
miserável porque trabalhou a vida inteira na política e não pegou um centavo. Ali tem um homem de direita que você tem que respeitar, porque, embora seja conservador de direita, foi um homem honesto, um homem decente a vida inteira. Então, hoje está muito misturado. E esses grupos que chegam, eles são para tapar esse vácuo, para preencher esse vácuo que os partidos estão deixando. São bem-vindos, todos são bem-vindos. A gente precisa deixar as ideias fluírem na sociedade. O que não pode é xingar, chamar de imbecil, chamar de palavrão, como a gente está vendo na rede social. É uma mediocridade, uma falta de respeito, uma coisa ridícula. O nível do debate político que está acontecendo hoje. Enoja isso. A gente tem que discutir da cintura para cima, né? Não ficar chutando o calcanhar, a canela do outro por baixo, com palavrão, com baixaria, com fake news. Isso é a própria morte da discussão política, na minha opinião. Eu gosto de discutir política, mas você nunca vai ver... Eu tenho quase 300 mil seguidores no Facebook e não sei quantos mil no Twitter. Eu construí uma rede, né, que em torno do meu nome, mas você não vai ver um palavrão nas minhas colocações. Críticas duras, severas, mas o máximo de palavrão que eu ponho é fulano é um aloprado, né? É um aloprado do bem, é um aloprado do mal. Quer dizer, eu não vou ficar... E aí esses grupos vieram para, de certa forma, preencher esse vácuo. Agora, é claro, tem grupos e grupos, né? Eu pertenço, por exemplo, à RAPS. É um grupo que foi criado que tenta formar líderes, né? Líderes dentro da ética, dentro do compromisso social e tal. Eu participo lá da RAP, é muito bom, é um nível muito alto, gente muito boa, do Brasil todo. Não são muitos, mas são bem organizados, né? E tive muito contato na época do debate do impeachment da Dilma, com Vem Pra Rua, com alguns grupos que não aqueles grupos que pediam ditadura, intervenção militar, esses grupos de uma direita mais rançosa, né, mais autoritária, mais até fascista em determinados momentos, que prega de andar armado e tal. Isso eu não gosto de conviver com essa gente e nem tenho respeito por eles. Mas os grupos, vamos dizer assim, de centro-esquerda, mesmo centro-direita, né, que fazem o jogo democrático, são bem-vindos, porque essa discussão, esse debate sobre o Brasil, ele não está... Ele está em curso. Tudo que vier de discussão, de debate, né? Eu, por exemplo, Guilherme, eu tenho 4 bandeiras de vida que me nortearam a vida inteira, né? São 4. Primeiro, a democracia. Sou radical na defesa da democracia. Radical. Segundo, o desenvolvimento econômico sustentável. Desenvolver, ganhar dinheiro, ter lucro, ter renda, ter salário, ter emprego, destruindo de maneira mínima os recursos naturais do planeta. E é possível fazer isso. Hoje tem jeito de fazer isso. Não faz porque a ganância é muito grande. Então, o desenvolvimento sustentável. Terceiro, maior equidade social, Guilherme. Guilherme, nós não vamos dar jeito nessa terra brasileira, terra de Cabral, como a gente brinca, enquanto tiver 8, 10 famílias mais ricas tendo o dinheiro de 100 milhões de compatriotas. Não dá, não tem como. É muita desigualdade, é muita desigualdade. Eu vivo nessa periferia, eu atendo voluntariamente no Cangaíba, naquela igreja Bom Jesus, lá do Cangaíba, há 45 anos como voluntário médico, junto com o Francés, junto com o Nassime, e outros que passaram lá, Walter Feldman passou lá quando era mais jovem, Jamil Murad passou lá. É uma coisa fantástica aquilo ali. Eu conheço o sofrimento da pessoa que só faz uma refeição por dia. Eu conheço, porque como médico eu atendo ele lá e ele conta para mim. Eu conheço o sofrimento da família, das famílias mais pobres. É muita gente excluída dos benefícios da produtividade no Brasil. Então, maior equidade social, minha terceira bandeira. Sempre trabalhei para isso. Seja como voluntário, seja com propostas na economia, aqui, ali na prefeitura, sempre trabalhei para isso. E quarto e último, moralidade pública.
moralidade nas coisas públicas e nas coisas privadas também. Porque a gente cobra muito o político no dinheiro público. E o empresário que faz espionagem, que dá golpe na praça, que vende o que não pode entregar, esse também é bandido, tá certo? Então a moralidade tem que ser pública e também tem que ser privada. Tem que ter um código de ética na sociedade onde as pessoas de má conduta sejam afastados, sejam punidos, né? Ainda tem muita impunidade no Brasil, embora de um tempo para cá essa impunidade tomou um certo rumo de se pegar pessoas até poderosas, né, e prender as pessoas e condenar. Isso aconteceu no Brasil. Então, são 4 bandeiras de vida que eu tenho e que eu tento ser fiel a elas. Em qualquer lugar que eu tiver, eu vou defender isso. Qualquer lugar. O senhor pertence a um partido, hoje o Partido Verde, que mais ou menos, com pequenas variações, tem a mesma conformação em diversos países do mundo, né? Então, quer dizer, a defesa inconteste da sustentabilidade, do meio ambiente e do desenvolvimento econômico sustentável, como o senhor bem colocou. Se o senhor fosse... Perdão. Se o senhor fosse... Obrigado. Se o senhor fosse dentro do espectro econômico, de direita à esquerda, aonde o senhor posicionaria hoje o Partido Verde? A gente brinca lá no Partido Verde, viu, Guilherme? Eu brinco com todo mundo isso aí, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu estou à frente. É muita pretensão, né? Não? Mas é isso mesmo. Não. É isso mas mesmo. Eu digo, mas do ponto de vista econômico, Eu vou falar. Então, por quê? Porque antigamente a direita e a esquerda existiam de verdade. Hoje, o pessoal fala, fulano é comunista. Que comunista? O último comunista morreu quando caiu o muro de Berlim. Acabou, não tem mais comunista. Acabou. E os comunistas que eu conheci eram pessoas que tinham as suas ideias, né? Mas os comunistas de verdade morreram todos pobres. Tivemos que fazer vaquinha para enterrar o Luiz Carlos Prestes, aquele Arruda, Diógenes Arruda, o velhão lá, o português, entendeu? Porque eles não eram caras de esquerda, mas tinham moral. E os de direita também, que tinham os conservadores de verdade e tal, também eram pessoas que a gente... Vai falar o quê do Gustavo Corsão? Lembra dele? Gustavo Corsão era extremamente conservador, um homem digno, probo, que defendia as suas ideias de peito aberto. Bom, hoje acabou. Direita e esquerda hoje é muito difícil, né? Porque está confuso o meio de campo. Então, o PV, você pode classificá-lo... Né? Sobral Pinto também. Sobral Pinto era mais à esquerda, né? Era um cristão de esquerda. E o Gustavo Corsão era um cristão de direita. Eles brigavam igual gato e cachorro. Mas dentro de uma coisa, naquela briga, eles produziam ideias. Podia aproveitar a ideia de um, podia aproveitar a ideia de outro. Hoje, a briga que a gente tem entre esses grupos, ditos direita e esquerda, você não aproveita a ideia de ninguém. É só besteira, é só... Não, vamos matar, vamos jogar não sei o quê, vamos... O que é isso, pô? Né? Isso é uma pobreza. Então, o PV, a ideologia do PV hoje, ela é uma ideologia, na economia, é uma ideologia social-democrata. Eu sou social-democrata, tá certo? E na economia nós temos uma visão que é uma visão muito, muito precisa. O mercado precisa existir, porque nós vivemos um sistema capitalista. E o PV, ele não tem a pretensão de pregar um mundo socialista. Nós vivemos um sistema capitalista. Agora, tem que ter o mercado e tem que ter as políticas públicas de Estado. Nenhum nem outro pode se sobrepor. Tem que ter um equilíbrio. O grande estadista do mundo é aquele que consegue equilibrar a política pública firme, presente, digna, atuando, protegendo os mais pobres, acudindo quem tem fome, né? O que é o SUS? Olha o SUS aí na pandemia, né? O SUS está mostrando para o Brasil que ele veio para salvar as pessoas. Imagina você numa situação dessa se nós não tivéssemos o SUS. O SUS é política pública. Eu conheço muita gente,
né, que prega que o SUS não pode ter, que você não pode ficar pagando, que é paternalismo você ficar pagando internação para pobre, que o pobre tem que se virar e pagar a consulta dele. Quer dizer, o cara prega um genocídio. Nós não pregamos isso. Então, o Estado, né, a política pública e o mercado, eles têm que se equilibrar. Quem é o estadista no mundo? É aquele que consegue equilibrar as duas coisas. Angela Merkel é uma estadista. Sim. O governo português são estadistas. São estadistas. Essa gente é estadista. Tá certo? Quem não é estadista é aquele que quer privatizar tudo, jogar tudo para o mercado e o Estado retirar-se de campo, ou aquele que quer estatizar tudo, entregar tudo na mão de funcionário público e esquecer que o mercado existe. Esse equilíbrio é que o Prevê procura. Obviamente, qual é o tempero disso para nós do Partido Verde? É a sustentabilidade, é você proteger a natureza. Nós temos convicção interna, é quase uma religião, desculpa de falar assim, né, de que sem vida no planeta não tem planeta. Sem recursos naturais, nós não conseguimos sobreviver. Nós não conseguimos. E a prova está aí, é só você olhar. Né? A poluição da água, do solo, do ar, poluição sonora, poluição visual, poluição climática, está aí tudo na nossa frente e a gente lutando para reverter isso. Uma luta difícil, cara. Eita gente teimosa. O pessoal que depreda, que destrói, é muito teimoso. E desculpe o termo, né? Um termo que eu vou colocar com certo carinho. São muito burros, né? Porque eles destroem o próprio lugar que eles têm que viver. É uma coisa impressionante, né? Eu vejo assim. O ministro do Meio Ambiente do Brasil, pô, ele é uma pessoa que não dá para entender o que esse homem quer. Nem o pessoal do agronegócio, uma parte importante do agronegócio, que quer terra para plantar, já caiu na real que você não precisa derrubar mais uma árvore no Brasil para aumentar a produtividade do agronegócio no Brasil. Basta ter investimento em tecnologia. Isso está provado. Está provado. Sim. E desculpa também, meu entusiasmo, viu, Guilherme? Imagina. Meu entusiasmo. Mas você tocou na feridinha do Natalini, viu? E também as riquezas que estão ocultas nos diversos biomas que estão sendo destruídos, né? Então, quer dizer, outro dia mesmo, num documentário, num documentário não, numa entrevista do fotógrafo Sebastião Salgado, ele dizia que ele, morando em Paris, paga algo equivalente a R$200 num quilo de açaí, né? E ele continua consumindo açaí lá em Paris. E ele falando, e você veja, nós aqui preocupados em plantar soja ou então criar gado, que já são produtos totalmente em desuso, sendo que nós poderíamos, igual açaí, você pode falar na indústria de cosméticos, com urucum, uma série de outras ervas, né, de outras plantas, que teriam um valor econômico significativo, né? E, no entanto, nós estamos, muitas vezes, presos a determinadas matrizes. O senhor citou o exemplo de Portugal e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem conseguido, de uma certa forma, juntar o país, não é? Ele saiu de um presidente eleito de direita, um primeiro-ministro de esquerda, depois de algum problema com a esquerda portuguesa, não é? O primeiro-ministro Sócrates e tudo mais, e ele, então, me parece que conseguiu unificar o país e, não por acaso, tem tido resultados espantosos, para pegar o exemplo do momento, no combate ao coronavírus. Em que medida o senhor acha que falta liderança, e aí em todos os âmbitos, no Brasil, para que a gente tivesse um resultado melhor nessa pandemia? Eu posso falar o que penso? Claro, deve. Olha, eu anulei meu voto na eleição de 2018. Eu chorei na urna, porque eu sou um democrata, lutei pela democracia para chegar num momento e falar não tem quem votar. Anulei meu voto. Anulei meu voto por quê? Porque eu não votaria no candidato do PT por um motivo muito simples. O PT matou o sonho do Brasil, do brasileiro. Eu nunca fui petista, nunca apoiei o PT, mas o Brasil deu ao PT todas as condições para fazer um governo absolutamente inédito no Brasil, para transformar o Brasil numa potência.
E o PT jogou isso na lata do lixo, na medida em que foi fazer alianças com aquilo que não prestava no Brasil. E foi desenvolver práticas, né, que ele próprio condenava desde que da sua fundação, e chegou no que chegou. Quer dizer, eu conheço a história, você conhece, a gente estuda isso aí, a bandalheira foi muito grande. Não foi ele sozinho, né, mas um monte de gente no entorno, e eles permitiram que aquilo... Eu não votaria nele. No primeiro turno eu votei na Marina, porque a Marina era a candidata do PV. Votei nela e o Eduardo Jorge, que é um amigo meu, uma pessoa que eu acho que salvaguardou, vamos dizer assim, os sonhos que nós tivemos a vida inteira. Ele ainda sonha como eu votei nos dois, né? Claro, eles desidrataram diante daquela polarização toda, mas eu mantive a minha... Bom, segundo turno estava lá o PT, que eu não votaria, e aí veio o Bolsonaro. 60 milhões de brasileiros, de eleitores, foram no Bolsonaro, muita gente foi, diria que a imensa maioria, para evitar a eleição do PT. Estavam muito traumatizados com as coisas que o governo do PT fez, e foram votar no Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro e não votaria e não votarei nunca. Quando o Bolsonaro foi para aquele microfone da Câmara Federal, eu estava em casa o dia que ele falou aquilo, eu vi. Né? Viva viva o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, herói do nosso Brasil. Pô, eu falei, rapaz, esse cara saiu da profunda do inferno, isso aí é pacto com Satanás. Eu conheci o Ustra. Eu sei o que o Ustra fez comigo e com outros. O Ustra não era um homem, o Ustra era um monstro. Ele estava fora da raça humana. Eu digo para você e provo. Porque a pessoa que se delicia em torturar o outro, né? Se você prende a pessoa, se você está numa guerra, né? Direita com esquerda, os dois armados, como teve no Brasil. Quem pegou em arma, seja de direita, seja de esquerda, sabia que podia morrer no conflito. É um pouco diferente. É bastante diferente. Né? Por quê? Porque é uma guerra, todo mundo está com arma na mão, né? Você vai para o campo de batalha, vem um tiro, te mata. Agora, você prender uma pessoa, desarmar, algemar, levar para uma salinha, juntar 20 caras em cima da pessoa, certo? Absolutamente indefeso, e usar da pessoa, usar a tortura em cima daquela pessoa, dias após dias, muitas vezes até matar a pessoa com as suas mãos. Não pode ser humano isso, cara. Isso não é coisa... Se for da raça humana, a gente tem que exorcizar, porque vem do lado do capeta. E o Ustra era assim. Quando o Bolsonaro gritou loas ao Ustra, eu falei, esse cara, cortei do meu cardápio. Esse jamais. Ele e qualquer outro que defender tortura, que defender torturador, que defender esse tipo de prática contra os adversários políticos, não tem o direito de abrir a boca na democracia brasileira. Infelizmente, ele ganhou a eleição. E olha o resultado dele na presidência. Você pode fazer o seu juízo, né? Eu faço o juízo meu, por exemplo, na questão do Ministério da Saúde, na área ambiental, mesmo na área da educação. Né? A equipe dele... Né? Então, eu anulei meu voto, meu caro, eu anulei meu voto. E eu vou dizer para você com sinceridade, vai dar trabalho a gente reconstruir um líder no Brasil. Vai dar trabalho. Não sei se vai dar tempo, porque não é fácil você reconstruir uma... O Lula, para mim, já era. Né? De tudo que fez, condenado, foi preso, até sinto. Eu conheci o Lula em 74. Ele era secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Nós fomos lá, uma turma de médico, o Lula convidou a gente para trabalhar lá como médico do sindicato. E a gente falou, não, nós vamos atender lá no Cangaíba, voluntariamente, assim que a gente formar. Não deu outra. Em 75 nós fomos para lá e não fomos para o sindicato a convite do Lula, nós aceitamos. O Lula tinha tudo para ser um estadista. Ele jogou pela janela da história a vida. E esse moço que está aí, esse senhor,
ele é ligado com as piores coisas, com as piores práticas, entendeu? Essa coisa, eu conheci o Ustra, cara. Se um dia eu puder, eu vou escrever alguma coisa sobre a minha visão do que eu vi ali o Ustra fazendo e mandando fazer, dentro daquele doicódio na rua Tutóia, atrás da 36ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Paulo. Então, nós temos que construir, nós não temos hoje, não temos assim uma pessoa que se destacou. O Brasil, infelizmente, foi destruindo um a um os seus líderes, né? Eles próprios se caminharam para ter condutas que destruíram. Mas nós não vamos desistir, vamos reconstruir, vamos procurar. O Brasil é grande, são 200 milhões de pessoas, tem muita gente boa por aí. É questão da gente encontrar e dar oportunidade. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo. O senhor acredita que essa polarização que se acentuou com a eleição do presidente Bolsonaro vai repercutir também na eleição municipal aqui em São Paulo? Ou o senhor acha que a realidade dos municípios é um pouco diferente e esse discurso um pouco mais generalista e também de ódio, ele não se faz sentir para aquele que enfrenta os problemas do dia a dia, que vai para a escola e não tem merenda, que vai para o posto de saúde e não tem remédio, que pega o ônibus cheio, que não tem um auxílio para conseguir um emprego? Como é que o senhor acha que esse cidadão, né? Afinal, nós vivemos no município, né? Nós não vivemos nem no Estado, nem na Federação, nem na República, né? Na União. Como é que o senhor acha que esse cidadão vai decidir, tendo como pano de fundo esse cenário político atual? Eu acho que o cidadão paulistano ele não vai levar muito em conta a política nacional para escolher o seu prefeito, é a minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado, né? Eu acho que ele vai ver aqui como está a administração, como é que caminham as coisas. Você sabe, eu não sou um vereador de base de apoio ao prefeito Bruno Covas, eu não sou base do prefeito, eu não faço parte da bancada governista. Mas eu também aprendi na minha vida a não ser aquela oposição maluca, doidada, que está tudo errado, que destrói tudo, que vota contra tudo. Também não sou assim. Então, se tiver certo, muito bem. Por exemplo, a política de saúde municipal hoje, da administração do Covas com o Edson Aparecido, na minha opinião, eles têm muito mais acerto do que erros. Eu falo isso. A política ambiental do governo Bruno Covas, no município de São Paulo, hoje, é um desastre. Tá jogada ao léu a política ambiental, a construção de uma São Paulo mais sustentável do ponto de vista ambiental, ao léu. Eu posso dar muitos exemplos, não vou gastar o nosso tempo com isso, é só você olhar o desmatamento das matas da região dos mananciais. Olha aqui meu dossiê, ó. Está aqui, eu estou denunciando isso aqui, certo? São 160 áreas que a mata que produz água para São Paulo, ali na região da represa, está sendo jogada no chão de maneira criminosa. O prefeito, nessa parte, ele deve ir na praça. Na parte da saúde, ele está indo relativamente bem. Eu diria que na parte da educação, ele está equilibrado. Então, ele não é um super prefeito, mas também não tem grandes escândalos na administração dele, né? A gente procura com lupa e é pouca coisa que a gente acha de desvio aqui ou ali. Então, eu acho que vai ser aqui em São Paulo assim, quem serão os outros candidatos, né? O PT já tem um, que é o Gilmar Tato, o PSB deve sair com o Márcio França, provavelmente, o PV deve ter um candidato, nós vamos ter que competir para, inclusive, fazer bancada de vereadores. É difícil o PV levar a eleição, porque a gente é um partido pequeno, né? Nós somos pobres, mas somos limpinhos, tá certo? Somos pobres, nós somos limpinhos. Mas eleição é dinheiro, eleição é estrutura, a gente não tem, mas nós vamos provavelmente lançar um candidato, quase que certamente. Agora, você veja, eu acho que vai influir pouco a política nacional, mesmo porque a onda do Bolsonaro está começando a descer, né? Ainda quem segura o Bolsonaro ainda, com um grupo grande ainda de apoio, grande não, ele está nos 20% de apoiamento,
20, não passa disso, na minha opinião. Mas ainda nesses 20% tem um grupo grande de pessoas que estão ali ainda por medo do PT voltar. A minha análise é essa. Então ainda estão ali. Não porque o Bolsonaro seja o líder que eles gostariam. Agora tem uma turma menor que, se o Bolsonaro falar, ó, pula ali no Lago Paranoá com a pedra de 20 quilos na perna, o cara amarra a pedra e pula. Então, mas esse grupo é cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Então, eu acho que vai influenciar pouco aqui em São Paulo, e no restante do Brasil também eu acredito que não haja massa crítica bolsonarista para fazer ou eleger ou derrotar um prefeito. Eu acho que a coisa vai ser muito mais municipal mesmo. O senhor falou um pouco da política ambiental, e eu, quando estive na controladoria, acompanhei o movimento da sua saída e também aqueles meses que o senhor ficou no início da gestão Dória Covas. Queria que o senhor contasse um pouco dessa passagem, o porquê do motivo da sua saída, das discordâncias, e atualmente, hoje, que fizesse também um panorama do que mudou daquilo que o senhor vinha fazendo em relação ao outro secretário, Eduardo, não é? Eduardo Jorge? Não. O Eduardo Castro. Castro, isso. Bom, ali é o seguinte, o PV apoiou o Dória, decidiu apoiar o Dória, apoiou o Dória. Então, como eu sou disciplinado, fomos todos apoiar o Dória. O Dória ganhou a eleição. O Dória chamou o PV e pediu para o PV para indicar uma pessoa para ir para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E aí o PV, por uma questão até de, sei lá por quê, me indicou. Eu era vereador, tinha participado da campanha, tinha sido eleito, tal, me indicou, eu fui para lá. Eu fui até, falei, puxa vida, é uma oportunidade que eu tenho de fazer coisas que eu sempre falei, né? Agora eu vou pegar na mão. Cheguei lá, o orçamento da secretaria era 0,27% do orçamento municipal. Não chegava a 0,3%, Guilherme, 0,27%. A secretaria tinha cessado, em outubro, novembro, todos os contratos de segurança de parque, de manutenção de parque, estava tudo no zero. Os parques estavam praticamente fechando. Muito abandonados, muito. O final do governo do prefeito Haddad, ele foi deixando os contratos e vencendo. Quando a gente entrou, tanto é que eu fiz 171 mutirões populares, voluntários, para limpar parque e para recuperar parque. Nós fizemos isso em quase 80 parques. Teve parque que teve 5 mutirões com a população ajudando, tirando lixo, limpando, pintando, corrigindo, botando banheiro, enfim. Porque senão a gente tinha que decretar o fechamento de muitos parques. Aí vai daqui, vai dali, eu estava muito esperançoso, né? Começamos a ver a coisa do plantio de árvores. Em março inauguramos um novo parque, que foi o Parque do Chuvisco, com 3 meses de governo, olha só, foi construído em 90 dias. Eu falei, puxa vida, né? Só que o prefeito, a visão que ele tinha, que é governador hoje, de meio ambiente, é uma visão muito de jardim da casa dele, entende? Ele não tinha uma visão mais profunda na questão ambiental, entendeu? De proteção das matas, bom, enfim, ele tinha dificuldade para entender isso, essa é a verdade. E eu era, vamos dizer assim, o cientista especializadíssimo na coisa que estava ali dentro daquele laboratório, tá certo? Só que eu descobri lá na secretaria atitudes e práticas que eu não consigo conviver, que eram na parte de licença ambiental, coisas que eu não... Aí eu chamei a controladoria. E a controladoria mandou 5 pessoas para lá. A Rose Gotardo era a minha chefe de gabinete, uma mulher estrondosa, vamos dizer assim, uma funcionária pública ilibadíssima, 32 anos de prefeitura, né? Muito especializada. Ela comandou para mim, os 5 controladores fizeram um pente fino na secretaria e verificaram que havia realmente problemas. No lugar tal, haviam problemas
no fluxo da licença ambiental. Aí eu tomei uma medida, eu afastei 26 servidores, mudei de local, afastei, mandei para outro canto, que foi os nomes que foram me sugeridos pelos 5 controladores. Não fiz nada da minha cabeça. O pessoal, 5 jovens, ficaram lá, acho que de fevereiro até maio, estudando o organograma e o fluxo. E aí eu comecei a botar tranca nas licenças ambientais. Aí, quando eu comecei a botar tranca, exigir o cumprimento da lei, vieram me procurar os representantes das incorporadoras imobiliárias e falaram que eu estava parando o mercado, que eu era um louco, um tarado, tudo que você imaginar de ruim, porque eu falei, não, eu sou um cumpridor da lei. E aí eles falaram, não, porque não sei o quê, porque tá... Falei, olha, faz assim, ó, eram 3. O senhor me traz 10 processos, o senhor me traz 10, o senhor me traz 10. 30 processos. E vamos ver o que eu estou fazendo de ruim com os piores que os senhores tiverem, onde eu estou mais prejudicando. Um trouxe 11, foram 31 processos. Eu peguei 3 pessoas deles, que eles indicaram, 3 de confiança minha, da secretaria, eram 6 uma comissão, em 20 dias analisaram os 31 processos. 78% do problema dos processos não andarem eram eles que não cumpriam o que tinha que cumprir, que a lei manda cumprir. Aí eu falei para eles, bom, ficaram muito bravos, né? Saíram da minha sala bufando, foram no prefeito, pediram a minha cabeça, e o prefeito entregou a minha cabeça de bandeja para o mercado imobiliário. Foi isso que aconteceu na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Fiquei 7 meses lá, saí com a cabeça em pé, né? E não deu tempo de fazer muita coisa, porque 7 meses não é nada, mas eu, né, como quem diz, saí tranquilo. A respeito de vereadores ocuparem cargos, né, na administração, ou então, se a gente for ver no âmbito federal, né, deputados participarem como ministros e tal. Alguns países vedam essa prática porque entendem que o eleitor, ao escolher um nome, não é, para atuar no legislativo, não está o fazendo para que ele exerça no executivo, e assim sucessivamente. E fora isso também pode haver, o que não era o seu caso, porque o senhor tinha qualidade, especificidade técnica, mas pode haver uma espécie de cooptação. O senhor acha que, nesse sentido, a nossa legislação merece um reparo e que seja separado quem é executivo, fica no executivo, nomeado pelo prefeito, escolhido dentre os profissionais, e quem é legislativo deve permanecer no legislativo? Eu falo isso até porque, pela primeira vez, de uma forma bastante acentuada, a gente viu uma movimentação, por exemplo, para votação da reforma da Previdência, né? Alguns secretários que eram vereadores deixaram por alguns dias de serem secretários para poder voltar para a Câmara, votar com o governo e depois voltar para suas funções. O senhor não acha que essa é uma prática que a gente tem que, de alguma maneira, coibir? Veja bem, nosso PV é parlamentarista. Eu sou parlamentarista, né? O parlamentarismo, o que é? É o governo do parlamento. Certo. Né? Então, o primeiro-ministro ele é escolhido lá entre os deputados. Certo. Vários primeiros ministros do mundo. Então, eu sou parlamentar. Então, eu não vejo nenhum crime que um parlamentar ele vá ao governo. Seja ele primeiro-ministro, seja ele um ministro de Estado ou um secretário. Certo. Desde que ele tenha algum tipo de relação com o cargo. O cargo tem que ter um mínimo de requisito para a pessoa assumir o cargo. O que a gente vê aí é que o que vale é o seguinte: o padrinho político do sujeito vai lá e fala, eu quero fulano de tal secretaria. Pode ser ele parlamentar ou não, mas está cheio de cara que não tem a menor condição técnica de conhecimento, que ocupa cargo no executivo, porque o partido dele, ou a força política dele, ou o empresário que financiou a política do presidente, indicou. Olha agora o caso do ministro da Comunicação. Ele foi indicado por quem? Sim. Pelo sogro, lógico. Tá certo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é um erro profundo, quer dizer. Bom, agora, veja bem, você está dizendo. Então, eu não vejo problema de um parlamentar ocupar um cargo executivo, porque eu sou parlamentarista. E aí, obviamente, que os parlamentares, no parlamentarismo, vão ser o próprio governo. Você elege um presidente,
que é o chefe da nação, mas o parlamento elege o primeiro-ministro, que pode ser um deputado ou não. Certo. Bom, agora, ouve só, o errado é o que se faz depois, entendeu? Porque aí bota o sujeito que não tem... Isso que é errado, né? Bota o sujeito que não tem nenhum tipo de qualificação e, por outro lado, o cara volta para cá, volta para lá, dependendo do vento que dá, ele volta para votar aqui, para votar ali, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí realmente desculpa o termo, é uma esculhambação, né? Eu sei que vários países do mundo você tem o prefeito é eleito, né? E muitos cargos, poucos são os cargos que ele pode nomear. Dali para baixo é tudo gente de carreira da máquina pública que vai fazer o trabalho para o governo dele. Isso aí, eu fui em Quebec, é assim. Quebec, no Canadá, era assim, que eu fui lá, visitei e vi como é que o prefeito ele tinha pouquíssimos cargos. Na Inglaterra também parece que o governo, o governante, tem poucos cargos na máquina pública. Aqui no Brasil, na prefeitura, o prefeito, se quiser, troca 4.000 pessoas de um prefeito para o outro, que é o número de cargos de confiança que tem. Então, aí isso que é a esculhambação é essa aí, né? Não, agora, e detalhe, né? Como o senhor falou, cargos que não exigem muitas vezes nenhuma qualificação técnica e nem o exercício de nenhuma função de confiança, não é? Então, de modo que, por exemplo, o administrador de um clube, o administrador de uma escola, é um cargo eminentemente técnico, não é? Não tem cabimento você permitir uma indicação política de alguém que vai sentar ali que não tem a mínima noção do que vai fazer. Isso prejudica muito, né, o funcionamento da máquina. E, como o senhor bem falou, é aquilo, né? Eu entendo também que os cargos que devem ser de livre nomeação são aqueles estratégicos, né? Aqueles que vão ajudar o prefeito a executar o seu programa de governo. Não eventualmente quem é executivo simples de funções como secretariado, como é que se fala, almoxarifado, coisas que não requerem nenhum tipo de visão estratégica e nem sistêmica, né? É uma questão meramente operacional, né? É isso. E você vê, por exemplo, o ministro da Saúde do Brasil, o ministro interino, nem ministro a gente tem, é o general. O general, acho que nunca entrou num hospital, nem para operar apêndice. Está lá o general mandando lá. E aí é assim, mas o Serra não era médico. Tá certo, o Serra não era médico. Foi o melhor ministro da Saúde que o Brasil já teve do ponto de vista técnico. Por quê? Porque ele chamou todas as cabeças, melhores cabeças da saúde pública brasileira e botou do lado dele. E ele só tomava as decisões depois que aquela pleiade de especialistas discutia e falava, não, é por aqui, é por ali, é por ali. Ou, por exemplo, aqui no município de São Paulo, o Edson Aparecido, não é médico, mas vai lá ver como é que ele trabalha. O general levou 25 oficiais, botou lá em volta dele, eu acho que não tem nenhum médico, né, e está governando como se fosse uma caserna. Aquilo não é uma caserna, é o Ministério da Saúde. É diferente. Então, eu acho que esse tipo de escolha tem que ser muito, muito bem feita. E quem for escolhido tem que saber trabalhar naquela área, saber chamar as pessoas, compor sua equipe. Pelo contrário, o Ministério da Saúde, o que tinha de bom lá, como o Gabardo e outros, muitos que eu conheci há décadas, todos foram embora, não ficaram lá. Então, perdeu quadros importantes, perde o pé da situação. Tá certo? É o que, infelizmente, mas isso acontece, né? Vez por outra, não é só nesse governo, acontece em muitos governos. Isso faz parte também do amadurecimento político, né, da própria população, que não pode permitir um tipo de situação dessa, né? Então, quer dizer, você tem que cobrar realmente dos seus governantes quem ele indica, isso tudo é responsabilidade dele, né? Como o senhor bem falou, e ele deve prestar satisfação para o seu eleitor do que ele está fazendo, de quem ele está escolhendo, né? Tanto do ponto de vista moral, o que hoje em dia eu acho que de uma certa forma nós já avançamos, né? Existe uma preocupação, ainda que talvez não muito radical, mas em se não se escolher pessoas que tenham um passado improbo, mas também temos que avançar um pouco mais, né? Não basta ser honesto, tem que ser honesto e competente, né? Exatamente. Tá certo, é isso mesmo. É desse jeito.
nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo e tem uma série de perguntas. A Sandra Weber, Carminha Ricciati, João Antônio, Maria Marta, mandando alguns abraços para o senhor, parabenizando pelo seu trabalho, e falando um pouco aqui, a maioria são parabenizações, e também voltando no ponto da questão da pandemia. O senhor, como médico, o que o senhor vislumbra aí para os próximos dias, para os próximos meses, aqui na cidade de São Paulo, e, sobretudo, o quão a pandemia vai impactar na campanha política da eleição em outubro ou novembro, né? Estamos aí para decidir isso. Eu nem sei como vai ser essa eleição, porque nós não sabemos como vai estar lá na época, né? Estão dizendo que vão adiar por um mês a eleição, o presidente do TSE falou, o próprio presidente da Câmara falou, um mês de adiamento. Não sei se em novembro ou em dezembro nós estaremos em condição de ter uma campanha política eleitoral, só se for uma coisa totalmente virtual, né? Completamente diferente. Eu faço campanha virtual também, mas eu sou daqueles que saio conversando com as pessoas, mostrando a minha cara, mostrando o trabalho, tomando compromisso olho no olho. Então, eu sou desse tipo, né? Não sei como vai ser, né? Porque esse vírus, ele é um negócio assim totalmente imprevisível. Não tem previsibilidade. Isso, obrigado. Enroscou minha língua. Muito obrigado. Então, veja só, o que está acontecendo? O que nós estamos vendo, né? A onda vem, né? O vírus vai, ele matou 45 mil pessoas no Brasil, não é pouca gente, viu? Quase 50 mil pessoas em alguns meses, quer dizer, pelo amor de Deus, tá certo? Mas aí, em alguns lugares, ele dá uma estabilizada, o lugar que faz isolamento social adoece menos gente, morre menos gente. Hoje, conversando com o secretário municipal, na reunião do Colégio de Líderes, ele deu um número assim: se não houvesse o isolamento, mesmo que foi meio complicado aqui na cidade, nós poderíamos chegar a 65 mil mortos. Se tivesse tudo livre, todo mundo na rua e tal, o cálculo dos especialistas é que não seriam 5 mil mortos, seriam 65 mil. Então, você vê como o isolamento ajudou e funcionou, com todas as deficiências que nós tivemos, né? Mas agora, a economia, que é o outro lado da medalha, está pressionando muito os comerciantes, os industriais, as pessoas que vivem, né, da questão dos empresários, e mesmo os trabalhadores que precisam trabalhar, precisam do emprego, os autônomos, né? Bom, enfim, estão pressionando, porque se não entra dinheiro em casa, como é que o sujeito vai comer? Então, de um lado está o vírus na porta, batendo, querendo entrar, pegar você e sua família. Do outro lado está a família dentro de casa, fala: sai, rapaz, vai trabalhar, traz algum pão aqui para nós, que a situação está... Até o cachorro está ficando bravo porque não tem comida para o cachorro. Então, é uma contradição muito difícil, é um equilíbrio muito fino. O governo, baseado nessa equipe de notáveis aí que tá ajudando o governador, é gente muito séria, viu, que está ali. 19 pessoas, eu conheço todos. Eles deram a vida inteira estudando essas coisas. Eles fizeram um plano de reabertura. O ideal era não abrir nada. O ideal era manter ainda fechado até a onda passar por completo. Porque a onda parou de subir, mas ela não está sumida, né? Eles fizeram um cálculo que ninguém entende bem como é que eles calcularam isso tudo, e estão flexibilizando. O problema é assim: quem garante que com essa multidão indo para a rua, como está indo, né, o vírus não vai de novo ampliar, passar um para o outro, mesmo com máscara, mesmo com todas essas coisas? Mas muita gente já bota a máscara no queixo, tosse dentro do ônibus, entendeu? É difícil você manter esse isolamento na situação. Eu vi a 25 de março ontem, pelo amor de Deus, pô. As pessoas vão lá passear. Né? Não, o shopping, o pessoal vai lá passear. Diz que uma parte grande não está comprando, está indo lá para aliviar com crise de abstinência. Crise de abstinência. Então, veja bem, a gente não sabe como vai ser, viu, Guilherme? Nós não sabemos como vai ser,
vamos esperar um pouco aí, uns 15 dias, talvez 3 semanas, para ver se não vai ter um rebote. Porque em alguns lugares tiveram rebote, você sabe, né? O interior, Ribeirão Preto teve rebote, Barretos teve rebote, Belo Horizonte está tendo rebote. Porto Alegre, não é? Mesmo... Hã? Porto Alegre Como? também. Porto Alegre. Porto Alegre está tendo rebote. Porto Alegre está tendo rebote. E mesmo, por exemplo, a China, Pequim, 21 núcleos de contaminação na capital da China. Estão correndo tudo atrás de novo, isolando todo mundo, fazendo todos aqueles procedimentos. Então, a doença não está diminuindo, ela arrefeceu, a gente não sabe se virá novamente uma nova onda da pandemia. Eu tenho muito medo de vir de novo, né? E aí começar essa situação toda de novo. Eu tenho feito isolamento social, tenho trabalhado 16, 17 horas com esse celular aqui em casa, reunião, enfim, recebo demanda, tudo virtualmente. Aprendi a fazer isso e nosso gabinete mantém um plantão lá aberto, das 7h30 às 18h, presencial, vai um assessor para atender o telefone, a porta está aberta, mas os outros todos nós fizemos uma rede virtual. A gente já mandou quase 700 demandas para a prefeitura nos últimos 3 meses. Tudo virtualmente, e isso está funcionando. Então, a gente quer uma certa segurança. Sinceramente, eu acho que ninguém consegue responder essa pergunta que você fez, que todo mundo se faz. Como vai ser o comportamento da doença com essas flexibilizações que estão acontecendo? Pode ser que ela vá embora, sai na urina, como a gente brinca, pode ser que ela venha num rebote e aí começa tudo de novo. É uma coisa trágica. Trágico. Temos que torcer que não, né? Temos que torcer que não e que corra com a vacina, né? A vacina seria uma salvação boa. A cloroquina foi para o espaço, né? A cloroquina... Agora o FDA, que é o chefe lá do Trump, do Bolsonaro, lá os americanos lá falaram, a cloroquina não serve para nada. Esquece a cloroquina. Uma pena, né? Porque esse serviço já era uma esperança. Seria ótimo. Ela serve para malária e serve para doenças autoimunes. Ela serve para isso. Para o coronavírus, parece que realmente a gente que tinha muito ceticismo, parece que a gente tinha razão. Ela não serve mesmo. Bom, vereador, queria agradecer muito a sua participação, o seu tempo, a forma elegante e cortês com que o senhor defendeu os seus pontos de vista. De fato, eu acho que é uma aula de política poder conversar com alguém que viveu e esteve ao lado de pessoas que acabaram depois escolhendo caminhos de defesa daquilo que é inconcebível, né? Como o senhor bem falou, somente quem viveu na época da ditadura e quem sofreu na pele ou proximamente com familiares, com amigos, toda aquela iniquidade, toda aquela dor que o regime impingiu sobre a população, pode testemunhar e ajudar a cada vez mais afastar esse discurso daqueles que pedem aquilo que não conhecem, né? Então, acho que essa sua fala no início foi extremamente importante, corajosa, porque hoje em dia também as pessoas têm muito medo de se posicionar com conteúdo, né? Elas se posicionam para ofender, elas se posicionam para diminuir o interlocutor, mas elas não têm a capacidade de, com firmeza, colocar os seus pontos de vista, exemplificar, contrapor as ideias da forma como o senhor fez aqui. Então, acho que isso foi um grande legado dessa nossa conversa, que foi muito além, né, da questão da eleição municipal, que de fato é importante, mas nós estávamos aqui discutindo algo bem maior, que é o rumo do Brasil, né? Perfeito. Tá bom, muito obrigado, Guilherme, a você. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Agradeço muito o convite, a paciência de você ouvir esse carro velho aqui, mas sem um arranhãozinho na lataria. É muito bom envelhecer e não precisar baixar a cabeça para ninguém, cara. Isso é muito bom. É uma delícia, sabia? Você envelhecer com honra, com dignidade, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho muita estrada para queimar ainda. Eu estou com 68 anos, eu quero viver até os 132, por aí, se Deus quiser, com a cabeça boa, né? Boa, você também, sim. Tá certo? Sim. Mas eu te agradeço aqueles que nos assistiram aqui, através da TV Pública. É uma honra sempre que precisar conversar, trocar ideia, isso faz muito bem. É o alimento da alma, são as ideias.
São as ideias. E eu já quero deixar o convite, eu acho que daqui 1 ou 2 meses, conforme a gente passar a ter um cenário da política das eleições municipais mais claro, como o senhor bem falou, hoje nós temos poucas definições ainda, né? Inclusive nem sabemos ainda quais são as chapas dos candidatos, só temos pré-candidatos, né? A gente retoma esse encontro para voltar a conversar aí da política municipal já com algumas definições. Perfeito, tá bom. Boa noite aí. Muito Obrigado. obrigado. Tá? Viva o Brasil! Foi uma honra. Viva o Brasil. Até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau.